porque neste mês nós queremos realmente acentuar este tema igreja. E na noite de hoje nós vamos estudar um pouco a respeito de uma igreja sensível, construindo uma igreja sensível. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9, e leremos ali os versos 35 a 38. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versos 35 a 38. Texto bíblico, falando a respeito de Jesus, da seara e dos trabalhadores. A palavra nos diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A palavra é do Senhor. E o Espírito, quem age através da palavra, também é o Espírito de Deus. Não há mérito humano, nem da minha parte em comunicar, nem da tua parte em compreender. A ação é do Espírito. Justamente nessa direção nós pedimos que você esteja sensível ao agir do Espírito em tua vida. Nós assistimos o vídeo que mostra as nossas irmãs e irmãos do primeiro domingo. O conselho sensibilizou-se. E nós também aplaudimos porque entendemos com sensibilidade que esses irmãos e irmãs valem o aplauso, a gratidão, o reconhecimento. No texto que nós lemos, nós percebemos um momento de extrema sensibilidade da parte de Jesus. E com base em algumas ações, alguns verbos relacionados à atitude de Jesus, nós cremos que podemos então tirar algumas lições importantes a respeito de como sermos, como construirmos constantemente a ideia de sermos uma igreja sensível. Hoje pela manhã, o reverendo Auro nos trouxe uma mensagem inspiradora, falando a respeito da igreja de Antioquia. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 1 a 3, nos conta o momento exato onde que a igreja, jejuando e orando, pedindo orientações do Senhor, recebem, inspirados pelo Espírito, a orientação de separar alguns homens, entre eles Barnabé e Saulo, para irem ao campo missionário. Sensibilidade para adorar ao Senhor, sensibilidade para obedecer à voz do Espírito, sensibilidade para com a missão, assumindo a responsabilidade de sermos de fato a igreja do Senhor andando por toda parte. Nos capítulos que antecedem o Evangelho de Mateus 9, 35 a 38, em que lemos, os capítulos 5 a 9 nos mostram exatamente um resumo do que nos mostra este texto que nós lemos. Nos capítulos 5, nós percebemos, 5 a 8, nós temos o Sermão da Montanha, Jesus ensinando, pregando e curando toda sorte de enfermidades, andando em toda parte. Nós temos inúmeros relatos, e o evangelista Lucas, ao finalizar a sua escrita, o Evangelho, ele diz que não daria para escrever todos os milagres e prodígios que Jesus fizera. Não caberiam em livro algum todos os benefícios e boas obras que Jesus fez de forma inspirada, de forma sensível. E nós temos no livro de Ezequiel, você não precisa abrir, apenas ouça, no livro de Ezequiel nós temos um momento exato onde Deus inicia uma preocupação com as ovelhas perdidas. Jesus, nesse texto de 35 a 38, percebe
a necessidade, porque as ovelhas estão perdidas, exaustas, aflitas. Mas esta exaustão não é exclusiva dos dias de Jesus, assim como também não é exclusiva dos nossos dias. Esta exaustão, esta aflição de ovelhas perdidas é antiga. E esta preocupação, esta sensibilidade da parte de Deus já é remota, há muitos anos atrás. No profeta Ezequiel, capítulo 34, versos 5 e 6, dizem assim: assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras dos campos. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. E nos versos 11 a 16 de Ezequiel 34, o profeta nos indica um momento exato onde Deus inicia uma busca pelas ovelhas perdidas. Versículo 11 diz assim: diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Deus tem o propósito, Deus tem o desejo, Deus tem uma preocupação de ir em busca das ovelhas que estão perdidas, exaustas, aflitas, como que sem pastor. E o ápice do cuidado de Deus é ao enviar Jesus para Ele mesmo ensinar de forma prática de que maneira podemos ter sensibilidade para cuidar das ovelhas perdidas, das ovelhas que estão exaustas, aflitas, à procura de pastoreio. E no capítulo 10, de uma forma não curiosa, mas de uma forma muito explícita, Jesus escolhe os seus discípulos. Parece-nos então que a resposta para o pastoreio das ovelhas, a resposta para a sensibilidade das ovelhas, é a escolha de trabalhadores para essa seara. Em linhas gerais, esse é o pano de fundo do nosso estudo de hoje. A preocupação de Deus em cuidar de ovelhas, a ação de Jesus em ensinar de forma prática como que se pastoreia com sensibilidade, e a nomeação, a escolha dos 12 apóstolos para serem, como discípulos, os próximos cuidadores sensíveis das ovelhas de Jesus. Vamos nos ater ao texto que lemos e extrair deste texto algumas lições. E uma primeira ação para construirmos uma igreja sensível é o verbo percorrer. E se você perceber, a primeira frase do versículo 35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Você pode achar estranho, assim como eu também. Podemos achar estranho a ideia de a palavra toda aparecer aqui, dá a ideia de totalidade. Dá-nos a impressão de que Jesus utilizou-se de todas as suas condições, todos os recursos, para percorrer o maior número de cidades e povoados, com o intuito único de encontrar pessoas. O percorrer, o ir em direção, mostra-nos uma preocupação muito clara de Jesus em ir atrás da ovelha que está exausta e perdida. E nós temos outros textos, como por exemplo Mateus 4:23, percorria Jesus toda a Galileia. Marcos 1, 38 e 39, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali. Lucas 4:44, pregava nas sinagogas da Judéia. Então Jesus por onde andou, e ele fez isso de forma intencional, percorreu lugares atrás das ovelhas perdidas, que desde os tempos mais antigos e remotos estavam à procura de pastoreio. Jesus é o supremo pastor. E no Evangelho de João, capítulo 10, Jesus mesmo diz: eu sou o bom pastor que dá a vida em favor de suas ovelhas. Jesus se coloca na condição de supremo pastor. E no momento quando ele é elevado aos céus, em definitivo, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra. Ou seja, por onde tivermos condição de alcançar alguém,
nós temos que percorrer. É por isso que nós chamamos atenção ao fato, por exemplo, das redes sociais. E hoje muitos adultos e até idosos possuem a sua página do Facebook. Mas eu diria que o domínio está realmente na mão dos jovens, dos adolescentes. E o Facebook, o Twitter, Instagram e tantos outros meios de comunicação é a maneira moderna que temos de percorrer as cidades em busca de pessoas que estão jazendo, que estão morrendo, perdidas sem Jesus. Infelizmente, muitos jovens adolescentes utilizam-se de Facebook, e esse verbo curtir traz uma conotação muito complexa, e às vezes nós estamos curtindo religiões que não exaltam o nome de Jesus. Às vezes estamos curtindo pensamentos de pessoas que negam o senhorio de Cristo. Estamos compartilhando pensamentos de pessoas que não têm nada a ver com Cristo e negam a existência de um Senhor e Salvador que veio como Messias resgatar a humanidade. Percebam, queridos, esse sermão está sendo gravado. E através do YouTube, o nosso canal do YouTube, o mundo inteiro tem tido acesso às nossas pregações. Temos tido notícia de uma igreja na cidade de Marlborough, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, que tem acompanhado as nossas séries de estudos via YouTube. E você tem amigos que não conhecem a Cristo. E aí você tem inúmeras condições de percorrer o coração das pessoas para trazer uma mensagem específica, boa, que agrega. No entanto, nós utilizamos desse expediente para fazer piadinhas, para contar às vezes cenas que não agregam, que não abençoam, que não evoluem, que não amadurecem. Jesus percorreu de forma intencional. A igreja de Jesus precisa estar onde o povo está, não para ser influenciado por ele, mas para influenciá-lo. Jesus percorreu de forma sensível e intencional, foi em busca das pessoas. Eu e você precisamos de forma intencional percorrer os lugares onde estamos, para justamente utilizar-se dessa segunda ação de Jesus, para ver e perceber. Veja o que diz ali, versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vendo Jesus as multidões, percebeu a aflição. Tem gente que vê, mas não enxerga. Tem gente que vê, mas não percebe. Tem marido que vê o sofrimento da esposa, mas não percebe. Tem gente que vê e até critica as lutas da igreja, mas não percebem o seu nível de envolvimento. Tem muita gente que vê para criticar, não vê para perceber o sofrimento. Infelizmente nós queremos ser vistos ao invés de querer ver. Infelizmente nós queremos ser percebidos com prioridade ao invés de perceber. Na história da humanidade, nos últimos anos, nunca houve na história, pelo menos recente, a aprovação de tantos estatutos que dão direitos às pessoas. Estatuto da criança, estatuto do adolescente, tem até estatuto do jovem, estatuto do idoso. Nós temos leis, regras que nos ensinam a buscarmos os nossos direitos. E os nossos deveres nem sempre são ressaltados. Os nossos deveres, os nossos compromissos, a nossa responsabilidade nem sempre é exaltada, mostrada, explicitada. Porque os direitos humanos, as lutas pelos direitos humanos, parece que estão hoje mais evidentes do que a luta para deveres humanos. E então nós temos uma sociedade que vê e não percebe. Nós temos uma sociedade que percebe apenas os seus direitos, o seu interesse, uma sociedade egoísta. Queridos, eu não quero utilizar esse espaço que é sagrado, o espaço de compartilhar a palavra, não o púlpito em si, isso aqui é madeira, isso não é sagrado. O que é sagrado é a palavra e o agir do Espírito que nesse instante estamos compartilhando.
Não quero utilizar-me deste expediente para ser moralista ou para colocar um peso nas nossas costas. Mas Jesus, quando olhava de forma intencional, Ele não apenas percorria, Ele ia em direção das pessoas para vê-las, para percebê-las. Você está com seu filho em casa, padecendo as lutas da adolescência, da infância, da juventude. Nem sempre percebemos que os adolescentes, às vezes, eles têm dores no corpo, porque quando dão aquela espichada da infância para a pré-adolescência, os adolescentes têm dores, têm vontade de dormir, não têm vontade de estudar, têm vontade de reclamar, porque eles estão numa fase, e às vezes nós não percebemos que existem fases que nós precisamos, como pais e mães, como igreja, tentar entrar um pouco no universo para perceber quais são as lutas dessas pessoas. Crianças que estão observando o comportamento dos avós, dos pais, e nem sempre estamos percebendo que pelo exemplo nós estamos compartilhando coisas muito ruins com as nossas crianças. Olhamos para os idosos, reclamamos que dão trabalho, mas não percebemos que a mobilidade, a necessidade, já não dá mais condições de os idosos terem autonomia. E há quem diga que o idoso volta a ser criança depois de certa idade. Ou nós percebemos isso, ou então nós vamos continuar reclamando dos velhos chatos. Ver e perceber de forma intencional. Volte comigo uma página de sua Bíblia. E no capítulo 6, versículo 1, Jesus está falando a respeito do amor ao próximo, está falando de diversos ensinamentos, de como dar esmolas, de como orar. Ensina no capítulo 6 a oração dominical, mas no primeiro verso ele diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai. Nós estamos loucos atrás de justiça para sermos vistos pelas pessoas. Eu quero requerer os meus direitos, eu quero brigar para aquilo que eu quero seja feito. Mas na realidade Jesus nos orienta ao contrário disso. Jesus não quer ser visto, Jesus quer ver para perceber a dor do aflito, a dor do cansado. E Ele mesmo diz: vinde, os que estáis cansados e sobrecarregados. E Ele diz isso porque Ele percorre onde as pessoas estão, para vê-las, percebê-las. E aí nós então aprendemos uma terceira ação da parte de Jesus, que é a primeira palavra, a primeira frase do versículo 36. Vendo Ele as multidões, compadeceu-se. E uma igreja sensível é uma igreja que desenvolve constantemente a compaixão. Não é um estalo de compaixão, não é uma ação compassiva, não é uma atitude de ajudar ao próximo, não é a construção de uma boa obra, mas é uma vida de compaixão. Porque Jesus, ao olhar para as pessoas, Ele teve amor, Ele teve compaixão. E uma igreja que se compadece é uma igreja que percorre, que vê, que percebe e que age. Um ser humano que quer se assemelhar a Jesus não fica por aí batendo no peito exigindo seus direitos. Ele se compadece da dor do próximo, ele percebe a aflição do semelhante e compartilha. Queridos, nós estamos vivendo dias onde nós estamos saindo às ruas para exigir direitos. E eu tenho chamado a atenção da igreja porque neste período pré-copa nós precisamos orar pela nossa nação. Nós precisamos orar pela nossa presidente. Nós precisamos orar pela polícia, não amaldiçoá-los, não ficar atribuindo culpas agora neste momento, porque nada disso vai adiantar. Nós temos sim que colocar o joelho no chão e compassivamente pedir a Deus que mande compaixão no coração dessas pessoas. O turismo sexual no Brasil já está estampado em camisetas, inclusive no mundo inteiro. Os irmãos acompanharam uma marca importante de envergadura mundial, colocando mensagens alusivas à sexualidade no Brasil. Que vergonha! Que vergonha! O Brasil ser assemelhado a uma nádega. O Brasil ser exposto por causa de turismo sexual. Queridos, será que nós não temos compaixão dessas mulheres que estão nas esquinas agora? Será que nós não podemos orar, interceder, agir, como Jesus teve, olhando, mas se compadecendo? Permita-me, nós estamos muito quietos,
nós estamos muito acomodados. E como igreja, como indivíduos, como homens e mulheres, nós precisamos ser mais cristãos. E cristão é aquele que se assemelha a Cristo, é a cópia de Cristo, é o sósia de Jesus, como diz um dos nossos professores e presbítero. Nós precisamos sim olhar para o exemplo de Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas. E o motivo era um só. Existem pessoas sem pastor. Lá no teu trabalho tem pessoas aflitas e exaustas. Na tua família tem pessoas aflitas e exaustas. Quem sabe na continuidade deste banco no qual você está sentado agora, existem pessoas aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus nos convida a sermos uma igreja sensível, que se compadece. Homens e mulheres sensíveis, que olham o próximo, que limpa as feridas, que tem prazer em se inclinar para ajudar. Isaías, capítulo de número 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. O mesmo amor que está em Deus, é o mesmo amor que está em Jesus, e é o mesmo amor que somos convidados a ter. Deus dizendo, com base no profeta Isaías, pode uma mãe se esquecer do filho que está no colo? Será que uma mãe que acabou de dar à luz, ela não se importa com a fome da criança, com a cólica da criança? Será que ela não pensa em dar um medicamentozinho com base na orientação médica? Será que ela não pensa em trocar, em lavar, em trocar a roupinha? Será que uma mãe seja tão desnaturada a ponto de esquecer-se de fazer isso? Deus está perguntando, será que isso é possível? Todavia, mas, entretanto, contudo, mesmo que uma pessoa vier a fazer isso, eu, Deus, olho para você, filho, e não me esqueço de você. A compaixão de Deus em teu favor é infinito. Como uma mãe amorosa que coloca no seio o seu filho que amamenta, é assim que Deus te trata. É assim que Jesus olha para as pessoas, é assim que somos convidados a fazer. Uma igreja que percorre, que vê, percebe, que se compadece, mas que age, que vai na direção. Porque Jesus, justamente ao perceber tudo isso, ele se dirige aos discípulos, e o versículo 37 diz, e então se dirigiu a seus discípulos. Percebe que Jesus já estava fazendo sua parte, porque os capítulos anteriores nos mostram exatamente relatos de tudo que Jesus fazia ao se dirigir. Ele percorria de forma intencional, via, se compadecia, mas dirigiu-se agora aos discípulos. Você não acha isso curioso? Eu acho. Jesus, ao perceber uma multidão aflita, na qualidade de Deus e que todo o poder que tinha, ele poderia simplesmente, Pai, acabe com a aflição deste povo neste instante. Na qualidade de Deus Filho, eu rogo ao Senhor, por favor, acabe com a aflição deste povo, acabe com a exaustão, que haja pastores para esta multidão. Mas ao contrário disso, Jesus, mesmo sendo Deus e com toda a autoridade em suas mãos, ele se dirige aos discípulos. Eu fico imaginando a cena, a multidão e os discípulos. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 com a Nedir. Pronto, estão aqui os 12. Jesus olha a multidão. Jesus se compadece da multidão. E Jesus aflito percebe, eu preciso agir, eu preciso fazer algo. Vocês, eu e você. No capítulo 10, Jesus nomeia 12 apóstolos para fazer isto. Uma igreja sensível é uma igreja que abraça essa responsabilidade. Uma igreja sensível é que acolhe com alegria este privilégio. Uma igreja sensível não é aquela que vem aos domingos para se alimentar, mas que faz isso com o intuito de sair daqui para alimentar alguém. Jesus dirigiu-se aos discípulos. Jesus olhou para os discípulos e disse, queridos, nós temos uma missão.
E o próprio Jesus orientou em vida, no momento antes ainda de morrer, e já ressurreto de forma gloriosa, aparece mais uma vez aos discípulos dizendo: ide agora, é a vez de vocês, façam discípulos de todas as nações, percorram todas as cidades, pregam o evangelho do reino a toda criatura, cuidado com os lobos, sejam simples como uma pomba, mas sejam astutos como a serpente, mas não parem, não deixem de falar aquilo que vocês ouvem e veem, não deixem de testemunhar aquilo que Deus está fazendo em sua vida. E eu estou muito feliz, porque algumas coisas estão acontecendo em nossa igreja, como por exemplo, Dona Landina faleceu, seus filhos estão todos caminhando conosco na igreja, frutos de pessoas que mesmo na velhice dão frutos, e sobem aos céus para morar eternamente com o Pai, mas as pessoas que estavam ao redor começam a perceber: eu preciso do Cristo dessa mulher. Estou muito entusiasmado com a família da Dona Lina aqui, porque Dona Lina era assídua na igreja, sentava lá atrás, e o testemunho que dizem a respeito dessa irmã é que era uma mulher que era uma coluna. Na quinta-feira estive na UTI, visitando a nossa irmã, toquei seu rosto, ela estava mal, quando ela me viu, ela chorou, e eu disse: Dona Lina, a senhora está bem? E ela fez sinal com a cabeça como que não, e eu disse: Jesus está aqui. Ela apertou os olhos firme, Jesus estava lá, a confiança estava tomando conta daquela irmã. É isso que acontece com aqueles que são discípulos de Cristo. Tem confiança na hora da dor, tem confiança na hora da morte, mas assume a responsabilidade de, por onde estiver, testemunhar a respeito do amor de Jesus. E aí então nós podemos com muita tranquilidade rogar ao Pai. É o que diz o versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quem são estes trabalhadores? Quem são estes homens e estas mulheres? Quem são? Jesus, à semelhança de Deus, se inclina para ver o desvalido, se inclina para tirar do pó o necessitado. Mas Jesus agora está dando uma lição aos discípulos: rogai ao Senhor da seara. Jesus dirigiu-se aos discípulos para compartilhar que havia uma multidão exausta, mas ele juntamente com os discípulos: olhemos para o alto, olhemos para eles, mas olhemos para o alto. Precisamos nos dirigir a eles, mas a capacidade vem do alto, a inspiração vem do alto, a motivação vem do alto. Se você não tem motivação em ir em direção ao próximo, talvez você não esteja rogando ao Pai, porque é o Pai quem manda trabalhadores para a sua seara. E enquanto nós estamos rogando ao Pai: Senhor, mande trabalhadores para a seara, eu mesmo estou dizendo: Senhor, que eu seja um trabalhador desta seara. Porque somente Deus tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente Deus tem condição de colocar na mente, por mais cauterizada que seja, somente Deus tem poder para converter, para mudar de direção, para mudar o sentido de vida de uma pessoa. E este poder é dito desde o salmista. Você e eu se lembra do Salmo 121, versos 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quem há de nos socorrer para pastorear as ovelhas perdidas? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Criador de todas as coisas é o mesmo que sustenta o universo com a palavra do seu poder. É o mesmo que diz para mim e para ti: vamos, ide por todo o mundo, cuidem das ovelhas com sensibilidade, pensa-lhe as feridas, olhem para o aflito, olho no olho, abraço, beijo, toque, sensibilidade. Os efeitos da insensibilidade é a frieza, é o afastamento, é o egoísmo, é o desgosto pelas coisas do Senhor. Quando você percebe uma pessoa desgostosa da igreja, você pode ter certeza absoluta que já não está mais sensível ao ouvir do Espírito. Uma pessoa que joga a toalha, uma pessoa que diz: eu não quero mais servir a Cristo, eu não quero mais olhar para as pessoas, eu não quero mais. Provavelmente essa pessoa perdeu toda a sensibilidade. É claro, olhe bem na minha direção,
que Jesus em determinado momento ia sair de cena. E por isso ele estava olhando ao redor, justamente para pensar em quem seriam as pessoas que dariam sequência ao trabalho. Eu tenho o costume de dizer, não fique dizendo por aí, faça isso, faça aquilo. Eu prefiro fazer primeiro e depois dizer como fiz. Faça primeiro discípulos e depois conte aos outros como você fez. Leve o pastoreio para as ovelhas exaustas e perdidas e depois você compartilha como fez. E em todo tempo testemunhe a respeito do amor de Jesus Cristo, que te amou, que te acolheu e que te convida para uma vida de intimidade. Houve uma carta que o próprio Jesus escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 2, e Jesus diz assim no Apocalipse: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Volte onde caiu, ergue-te, volta às primeiras obras. Vamos ler esse texto juntos? Passa para mim, por favor, isso. Vamos dizer isso juntos? Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Que o Senhor nos encontre nesta condição, para sermos uma igreja sensível, que percorre, que vê, percebe, compadece-se, dirige-se com ação, mas acima de tudo rogando ao Pai, para que mande e encoraje trabalhadores para a sua seara. Eu e você somos um trabalhador, somos trabalhadores. Se você puder e não for invasivo para você, olhe para quem está ao teu lado e diga: você é um trabalhador, eu sou um trabalhador. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Pediria que o Alex pudesse tocar uma canção. O conjunto masculino vai cantar enquanto estivermos sendo servidos, mas eu gostaria de convidar o conselho da igreja para nesse instante vir até a mesa para celebrarmos juntos a ceia do Senhor.